Eis que a muito ilustre casa de Avis se acha no ocaso da sua grandeza. O Quinto Império e a união dos reinos ibéricos foram sonhos quiméricos que se esfumaram no porvir dos séculos. Mas de uma figura impar e derradeira representante do venturoso rei a que cuidamos, a Sereníssima Senhora Infanta Dona Maria de Portugal, uma princesa nascida para elevados destinos, que muito perto esteve de cingir a coroa real, mas fadada para grandes penas e vítima dos reais interesses do rei seu irmão. Devotou a sua existência ao estudo e à proteção das artes e da filantropia. Nunca conheceu os prazeres do amor, sequer as ternuras da maternidade, e aceitou uma vida incompleta. Flor e honra das princesas, primaz das mulheres portuguesas, Minerva do seu século, distinta pelo engenho e força de espírito, Maria, a última infanta de Avis.
dia a todos, obrigada Matriz Portuguesa pelo convite novamente neste dia tão especial, Dia de Portugal, dia 10 de junho. O meu nome é Karine de Cós Pereira, sou luso-descendente e fundadora da empresa Luzia, empresa de exportação e distribuição de vinhos portugueses em Paris. O que posso dizer já é que cada dia que passa os vinhos portugueses têm mais sucesso no mercado francês. Não só os vinhos, a cultura e Portugal em geral tem cada vez mais sucesso em França. Em termos de ser luso-descendente, o que posso dizer é que é uma riqueza que temos desde o início da nossa vida, de ter essas duas culturas. Para mim, que é França e Portugal, mas pode ser outra também. Penso que é tal riqueza. E temos uma abertura ao mundo desde o início também da nossa vida. Temos que usá-lo. A minha mensagem pelas mulheres luso-descendentes é que temos as mãos cheias de talento. Temos também que continuar a divulgar as nossas ideias e seguir a nossa intuição. Desejo a todos um bom dia de Portugal. Mais uma vez, boa tarde, nesta nossa comemoração do Dia de Portugal, dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas e porque, como já havíamos dito, também o Dia das Mulheres Portuguesas. Mas agora, neste programa Cultura do canal Matriz Portuguesa, tenho a honra de ter comigo 3 convidados, cada um com uma valência e com uma contribuição extraordinária para esta discussão e este debate sobre o que é ser português, o que é ser a mulher portuguesa, o que foi, o que houve na nossa história que produziu tais ditosos filhos, como escreveu Camões, e como escreveram outros ilustres personagens. Começo por apresentar o meu primeiro convidado, o Sr. Embaixador António Inocêncio Pereira, que é embaixador de Portugal no Congo, um país que tem uma ligação histórica a Portugal na sua época de expansão, logo no século XV, em pleno reinado de Dom João II, e também que houve também uma ligação não só de Portugal para o Congo, como também do Congo para Portugal. E as duas senhoras que também nos acompanham, Manuela Gonzaga, agraciada com o Prémio Fémina pelo estudo e divulgação da cultura portuguesa em 2020, que faz, estuda e investiga as biografias de várias personalidades, não só femininas, mas maioritariamente femininas, e também Isabel Machado, além de jornalista, que também se dedica, e com imenso afinco e prazer, às biografias de grandes mulheres, e não só, de grandes homens ligados a Portugal, mas também os estrangeiros e estrangeiras que tiveram uma ligação ou com Portugal ou com portugueses. Vou iniciar por si, Sr. Embaixador, muito obrigado por ter aceito este nosso convite, em pleno 10 de junho, que é o Dia de Portugal, que é uma comemoração a que todas as embaixadas de Portugal pelo mundo se dedicam com especial afinco, não? Sim, efetivamente, o 10 de junho, que em Portugal, enfim, tem a expressão que tem, é o nosso dia nacional, e todos nos habituamos às paradas, aos cumprimentos às autoridades, à cerimónia no Parlamento, às bandeiras hasteadas. No estrangeiro é um pouco tudo isso, mas concentrado na Embaixada de Portugal, portanto, que é o símbolo, digamos, do país, não é? E depois também, onde tal se verifica, na comunidade portuguesa. O dia 10 de junho é particularmente relevante e expressivo para as comunidades que aproveitam, digamos, para o expressar como uma espécie de dia de orgulho nacional, enfim,
perante outras comunidades, sentem-se felizes com essa manifestação identitária, e é um dia, de facto, de festa e vivido com muita, muita vibração, eu diria muito mais que em Portugal. Eu queria apenas referir, às vezes em Portugal não temos consciência disso, que o 10 de junho é a festa dos portugueses, mas é também a festa de todas as pessoas que gostam da cultura portuguesa. E elas são muitas, não é? Portanto, nós nesse dia descobrimos de repente que somos, digamos, os sujeitos de uma festividade, de uma festa da identidade, mas que somos também o objeto dessa mesma festa, porque historiadores que se interessam por nós vêm ter connosco, as pessoas que gostam da nossa cultura vêm ter connosco, e portanto é uma coisa, digamos, que no estrangeiro age de forma bionívoca. Portanto, as várias comunidades, digamos, interagem na base desse dia, não é? E que isso é verdade, obviamente, para os outros dias nacionais também, não é? Com certeza. Mas connosco, portugueses, e o Dia Nacional de Portugal, que ainda por cima acrescentamos o Dia de Camões, que para nós os Camões, e ele, porque representa a língua portuguesa, é a nossa segunda pele, por assim dizer, é a nossa essência também, das comunidades portuguesas, ainda mais. Também acho que há das Forças Armadas e também do Anjo Custódio de Portugal. E a matriz portuguesa este ano acrescentou com alguma temeridade e das mulheres portuguesas. Mas, e com este mote passo para Manuela Gonzaga. Manuela, está a ouvir-me? Manuela há de regressar ao nosso convívio. Passamos então à Isabel. Isabel, aqui também é importante perceber nas personagens históricas, que a Isabel já desenvolveu uma aturada investigação nas suas biografias, não só nacionais, como também estrangeiras. Eu lembro, por exemplo, no caso da Rainha Vitória de Inglaterra, com uma importante ligação com a nossa Rainha Dona Maria II, aquele seu livro curiosíssimo da Isabel I de Inglaterra, com o seu médico português, etc. Portugal, verdadeiramente, além do século de ouro, no que diz respeito à expansão marítima, tinha portugueses espalhados pelas principais cortes de Portugal, do mundo, com uma importância absolutamente inusitada e com, aliás, bastante influência, não é assim? É assim, João, é um gosto voltar a estar aqui neste programa e cumprimento também o Sr. Embaixador e a doutora Manuela Gonzaga. Antes de responder à sua pergunta, eu queria só falar um bocadinho de nada deste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, e até reportando mais palavras do Sr. Embaixador, que disse que fora de Portugal se vivem estes momentos com grande vibração. Eu sou testemunha disso mesmo, eu fui expatriada, aquele termo que o João não gosta, fui expatriada em Macau durante 11 anos, portanto vivi em Macau, e o dia 10 de junho era passado sempre, é uma cerimónia muito bonita, passado precisamente na gruta de Camões, e eu concordo que fora de Portugal essa vibração, esse interesse pela cultura portuguesa nesse dia é realmente redobrado. Voltando agora à sua pergunta, é verdade que os portugueses têm alma de exploradores e de imigrantes, e temos esta capacidade de absorção, de adaptação muito grande, que sempre existiu ao longo da nossa história, e em momentos-chave, as cortes europeias, e referiu aí o século XVI, quando há um êxodo, não é, de cristãos novos de Portugal, nós temos a presença de portugueses nas cortes de Constantinopla até Inglaterra, passando pelos Países Baixos, todas as cortes mais importantes absorveram essas pessoas que saíram daqui, nomeadamente médicos, grandes físicos, grandes pensadores também, que é hoje a Holanda, sabemos da presença de tanta gente, a Rússia também, o médico português, e este homem foi médico e espião de Isabel I, um homem na primeira linha da política, da espionagem do grande reinado de Isabel I, e nós não associamos normalmente a presença de um português na sua corte, mas é verdade. Pelo menos já há bastantes anos, e também em alguns filmes de Hollywood, percebi-me de um facto que era muito indelével, mas ele estava lá. E sempre foi retratada com isso. A Isabel I de Inglaterra tinha como gula comer uma fruta, a famosa laranja de Portugal. Portugal, que era
transportada para lá do nosso país, que foi trazida para Portugal pelos árabes. E eu acho extraordinário é que, de facto, esta Portugalidade, esta pegada global, que os portugueses tão bem souberam fazer, e o senhor embaixador, neste momento, é embaixador de Portugal num país que foi seguramente dos países em África, dos primeiros a ter relações diplomáticas, mas diplomáticas, não como hoje se encaram, mas já na altura, sim, não de carreira, ou pelo menos de residência, ou que seja, já com Dom João II, inclusivamente também da visita de príncipes do Congo que visitaram Portugal. Sim, efetivamente, desde 1483, portanto, a chegada de um Diogo Cão, que aqui os congoleses chamam Diego Cão, mas toda a gente sabe, toda a gente conhece os miúdos, enfim, toda a gente conhece o nome. Portanto, ele chegou até à parte navegável do Rio Congo, a partir daí não se pode avançar no Rio Congo por causa das cachoeiras, não é? Portanto, das quedas, não é? Das mudanças de nível da água, e, portanto, isso passa-se a cerca de 200 quilómetros aqui de Kinshasa, para o lado do Atlântico, e portanto, convém dizer, enfim, muito rapidamente, que a notícia foi muito bem acolhida da chegada deles. Eles acharam basicamente que começaram por ver uma pontinha no horizonte que se erguia e pouco a pouco começaram a ver qualquer coisa que tinha o aspecto de uma coisa estranha, que neste caso, enfim, um barco com caravela, enfim, tudo isso. E, portanto, o facto de terem visto emergir esse objeto, diz a tradição oral aqui no Congo, que para eles se assemelhou a uma vinda de qualquer coisa que aparentava ser as entranhas da terra, neste caso do mar. E como tal, portanto, segundo a tradição oral, portanto, os fundos do mar são também o local dos antepassados e o local das magias, de tudo isso. E, portanto, eles interpretaram a chegada desses homens estranhos, de cor estranha e tudo isso, como vinda justamente dessa geografia, não é? Dessa geografia mítica, não é? E, portanto, foram recebidos muito bem, tudo aquilo correu muito bem, a notícia da chegada deles foi transmitida para aquilo que é hoje São Salvador do Congo, na altura a capital do Reino Congo, uma cidade chamada Mbanza Congo, e convém já agora aqui um pormenor, as notícias eram transmitidas através de tambores. Ainda hoje existe, especialmente no Burundi, é extremamente frequente, portanto, os tambores, como, enfim, para tudo, para festas, para comunicação e tudo isso. E dou-vos este número também, com curiosidade, quer dizer, entre o local da emissão e o local da recepção num dia, na África do final do século XV, era coberta uma distância de 600 quilómetros. Ou seja, a notícia era recebida e chegava no mesmo dia, imaginemos que isto se passava de manhã, no final da tarde, os tambores anunciavam e reproduziam essa mesma notícia, 600 quilómetros, portanto, em plena floresta, onde fosse, o que era notável para a época. Portanto, soube-se imediatamente em Mbanza Congo, portanto, da chegada, portanto, houve uma tramitação, alguns marinheiros foram lá ter com os congoleses. Depois houve, enfim, uma quantidade de negociações, qual era o objeto da visita, o que é que se pretendia, a religião católica, que veio logo ao de cima, portanto, nos primeiros dias, os valores. Bom, para resumir tudo isso, acabou por no termo da expedição, portanto, levarem para Portugal um dos filhos do rei Afonso, portanto, Henrique, que foi para Portugal, numa expedição que ficou famosa em Portugal, porque era a alegria dos lisboetas da altura, era ir ao bairro onde estavam os congoleses. E o bairro onde estavam os congoleses chamava-se na altura Mocambo, e coincide com aquilo que é hoje a Rua das Trinas. Portanto, era aí, em plena Madragoa, que estava realmente o Mocambo, onde ficava essa gente. Que, obviamente, tocava tambores, fazia essas coisas todas. Se verificar, portanto, no alto, que estão no Museu da Arte Antiga, no alto de Santa Lauta, se não me falha a memória, portanto, a corte de Dom Manuel, está o rei e a rainha representados, e se verificar no canto superior esquerdo, está a chamada Orquestra Congolesa, que é justamente uma orquestra, digamos, de vários músicos. Portanto, há um branco que, em princípio, chefiava a orquestra, e os executanos são todos, ao que parece, congoleses. Isso é sabido no Congo, e diz a tradição oral também, e a história dos portugueses que o defendem, baseada em sonoridades da época devidamente estudadas, que qualquer coisa que se possa aparentar ao jazz teve pela primeira vez na Europa ecos em Lisboa, na corte de Dom Manuel, levado justamente pela Orquestra do Congo, não é?
Extraordinário. Sr. Embaixador, e pensar que verdadeiramente, já com o Dom João II, havia aquela demanda do Preste João, minhas senhoras, que são... Olha, é a Etiópia, não é? Não é? Exato, mas que foram por ali à procura do grande e mítico reino de um rei cristão em África. Manuela, agora que está connosco, espero que sim, consigas... Estão a ouvir, Manuela? Mas ela Está complicado hoje com a Manuela Gonzaga, havemos de conseguir falar com ela. Mas toda esta ligação e dessas sonoridades que fala foi sempre algo de transversal da nossa corte, ainda por cima, até na corte também do Manuel, era uma corte muito, muito animada, com sons exóticos, e que eu acho um adjetivo que se usava muito na altura, que era desvairada, que eu achava uma coisa absolutamente encantadora, que até ao século XVIII se ouvia muito também, por exemplo, as modinhas brasileiras, etc. Isabel, e estas repercussões dos portugueses, fossem eles médicos, fossem com outras, inclusivamente outras atividades, outros mistérios, como então se dizia, como é que se fazia sentir a sua influência nas outras cortes? Sobretudo através muito da espionagem. Isto, naturalmente, eles levavam o seu saber, e era científico sobretudo, mas a sua posição política, sobretudo no século XVI, era aquilo em que eles mais se destacavam. E porquê? Porque Portugal estava com a União Ibérica, e havia em toda a Europa um problema gigantesco entre o catolicismo e o protestantismo. Vários países, desde França, a própria Inglaterra também, Países Baixos, toda a Europa vivia sob esta violência religiosa, e os portugueses conseguiam, através dessa rede de informadores que ia até Constantinopla, conseguiam informar mais cedo do que aqui se passava e dos passos que se poderiam dar para eventualmente também expulsar daqui Filipe II. E, por exemplo, no século XVI há uma coisa que acontece que pouca gente sabe. Isabel I de Inglaterra, com esse apoio dessa rede de portugueses, lança a maior expedição do século XVI para Portugal, apoiada também pelos grandes corsários, Walter Raleigh, Francis Drake, tudo isso, com 160 embarcações, portanto, maior que a Invencível Armada ainda, e vem aqui tentar libertar o trono de Portugal, colocando Dom António Prior do Crato no trono de Lisboa, e eles chegam a desembarcar em Cascais, e entram por Peniche, mas os espanhóis estavam alertados e acabou por correr muito mal, mas para dizer que Portugal, mesmo nessa altura, mesmo na União Ibérica, continuava no centro das preocupações de muitos povos europeus. Sr. Embaixador, estas influências de português e também, no caso, vamos falar, por exemplo, do Congo, e vamos alargar por toda a África. A África foi um continente absolutamente importante para Portugal, na sua política externa, desde então, logo desde do início da expansão, ainda hoje, numa perspectiva da lusofonia, etc., obviamente, há de facto uma ligação quase ancestral, apesar de ser dos tais 500 anos, é um meio milénio que não é despiciente, mas de qualquer maneira há essa ligação, não só cultural, patrimonial, inclusive também ao nível das tradições e de uma comunhão até de países que possam ter seguido caminhos diferentes, como foi o caso do Congo, mas que reencontram algumas histórias em comum no passado. Qual é a sua experiência enquanto embaixador de Portugal relativamente a acontecimentos como estes? Eu acho que, portanto, é o grande fenómeno, digamos, enfim, que nós temos todos que refletir um pouco, é a resposta à pergunta por que razão é que os portugueses e os africanos, neste caso, têm uma empatia que parece ser especial, porque ela existe.
Depois caímos em questões muito polémicas, que é sobre a nossa excepcionalidade, entre aspas. Como sabe, é um tema polémico. É muito polémico também aquilo que fizemos ou não fizemos em África. Portanto, são terrenos em que não vale a pena entrar, porque há muitos factos, há muitas polémicas associadas. No final do dia, o que se verifica é que entre as pessoas, não estou a falar sequer do Estado, estou a falar entre as pessoas, a empatia é muito grande. E a nível de europeus, não cabe dúvida nenhuma, tenho talvez alguma experiência, se não mesmo autoridade, com base nessa experiência para o afirmar, que não é a mesma coisa o tratamento que eles têm e o relacionamento com outros europeus e os que têm connosco. Pode querer dizer muita coisa e não é necessariamente só nós sermos ou mais simpáticos, outra coisa pode querer dizer, inclusive, que o nosso grau de afinamento sociocultural, por exemplo, é um bocadinho mais abrangente e integrador do que o de outros, ou que nós próprios partimos também de um ambiente que nos permite mais facilmente fazer a ponte com as próprias condições de existência deles e que entendemos isso melhor do que, enfim, com o devido respeito e com toda a consideração por um outro europeu, um finlandês ou por aí, enfim, que vêm de outros meios, não é? O que é facto é que os portugueses têm uma presença, aqui, por exemplo, na secção consular da Embaixada, é um bom observatório para ver o que é que os portugueses por aqui andaram a fazer ao longo de séculos. Os portugueses nunca saíram do Congo, exigem ao Congo. Portanto, começaram por ser missionários, depois, enfim, em determinada altura, os missionários já estavam a ter influência demais, os jesuítas. O próprio Mani Congo pediu que eles fossem um bocadinho temperados com a presença italiana e chegaram os capuchinhos, e depois a partir de finais do século XVIII, XIX vieram os protestantes, enfim, foi a onda um bocado protestante, e depois a partir do Leopoldo, de 1885 e por aí, depois 1908 com a colonização belga, portanto aí voltamos novamente às condições belgas, basicamente católicas, mas já de outra matriz, não é? O que é facto é que durante esses primeiros séculos houve uma presença portuguesa nessa base. A partir de finais do século XIX, convém dizer que quando o Congo belga se tornou independente, havia mais portugueses no Congo do que belgas. Isto é uma coisa que custa. O Stanley, quando chegou da viagem e chegou a Goma, tinha à espera dele várias famílias, entre as quais várias delas eram portuguesas, não é? Portanto, é uma presença bastante continuada, na fronteira com Angola de 2.511 quilómetros, e isso significa que há uma presença continuada. Com portugueses diferentes dos de Angola, são portugueses não institucionalizados, portanto, os que iam para território português não eram propriamente imigrantes, os que vinham para o Congo, além de imigrantes, sempre foram aventureiros. É outro tipo de gente, é outro tipo de enquadramento, nunca o apoio institucional foi a mesma coisa e, portanto, é um país terceiro, contrariamente a Angola, que era território português, portanto, até independente. Dito isto, a influência portanto, foi grande. Aquela que perdura hoje, obviamente, a nível das memórias, é o conjunto, não é? E neste momento há aqui uma espécie de renascer em África, que é uma coisa de que se vai falar muito nos próximos anos. Há uma descida aqui às origens, de qualquer das formas, e um reassumir das coisas numa base de uma nova equação identitária, vamos lá ver, digamos, os resultados que isto produz, mas o movimento é perfeitamente visível e, acima de tudo, sente-se isso. E, portanto, o que aqui deixou marcas mais profundas foi a vaga dos imigrantes portugueses a partir do final do século XIX, portanto, há 100 anos, não é? E esses, contrariamente aos belgas e aos franceses, a grande característica que têm, nem os gregos foram tanto, mas foram os mais parecidos mesmo assim, é que foi uma imigração que não foi nem administrativa nem urbana, portanto, não ficavam nas cidades, ou seja, uma parte considerável não ficava nas cidades, e não se dedicava a atividades do setor terciário, iam para atividades do setor primário e secundário, e iam para o campo. Isso fez toda a diferença porque às vezes num raio de 100 km, 200 km, 300 km, era a única motorizada disponível, o único carro, a única carrinha ou coisa que valia pessoas, por exemplo, em situações de aflição, não é? Desde uma doença, uma maternidade, digamos, um bocadinho de emergência, tudo isso. Eu tenho constantemente pessoas que são, digamos, os filhos da atual elite, e alguns deles a própria elite do Congo, que são dessa geração que deve praticamente, digamos, os primeiros contactos, digamos, com alguns sinais, enfim, que os marcaram, não é? Por exemplo, o primeiro par de sapatos,
primeira lata de conservas, a primeira viagem de carro, e que relacionam isso com os portugueses, porque gente que vivia, portanto, no interior das florestas e tudo isso, e, portanto, era um bocadinho o ponto de atração, não é? Nessas lojas generalistas que havia, que os portugueses tinham, que os libaneses e os indianos, mas ainda hoje na elite há uma memória emocional muito, muito forte, isto para regressar ao ponto de partida. Porque é que nos damos bem? Porque é uma memória, digamos, que tem muito de emocional, que nos relacionas com esta gente e que tem que ver com vivências partilhadas no dia-a-dia. E que nós fazemos isso, sendo europeus, fazemos isso de uma forma, digamos, um bocadinho mais natural do que outros europeus que cancelam mais os respectivos territórios a penetrações alheias. Ficar-me por aqui, mas há muito mais a dizer. Depois em Lisboa também houve consequências da ida deles também, não é? Também, lá voltaremos, mas agora vamos ver quais foram as consequências que as houve, obviamente, de uma das retratadas da Manuela, Isabel de Portugal, Rainha de Castela e de Espanha, já na altura, e Imperatriz do Império Sacro Romano. Qual foi verdadeiramente a matriz portuguesa, também ela castelhana, qual foi a matriz desta rainha, desta mulher, esta Isabel de Portugal, que não só pela sua beleza também era muito celebrada, e aquele episódio após a sua morte de Francisco Borges, etc., mas verdadeiramente qual foi a grande influência que uma portuguesa, que naquela época as mulheres não eram propriamente figuras de charneira, que ela deixou na história. Pegando na sua introdução, há uma importância muito grande da Imperatriz Isabel de Portugal, quer em contexto ibérico, quer até em contexto europeu. Considerada mais tarde, mas mesmo na altura, ela foi considerada a mulher mais bela do seu tempo. Ela tem um casamento de Estado. Um casamento de Estado é um casamento que é combinado, como todos eram, não era uma exceção, mas acabou por se revelar um casamento de amor. E foi foi uma paixão à primeira vista da parte dele. Ela já o amava, porque com elas não havia muito mais em que pudessem dedicar o seu coração, e ela tinha decidido não casar, a não ser com o seu primo Carlos. Bom, o casamento correu muito bem, mas ele teve que se ausentar muitas vezes, e deixou-a como lugar-tenente do reino, governadora, rainha. Foi ela que governou em ausência dele. E isso não foi aceito de forma consensual pela corte, porque evidentemente estariam à espera de ser nomeados alguns dos aristocratas que compunham a corte do Carlos V, mas foi uma diretiva dele, e ele, aliás, dizia que esteve a prepará-la, mas ela ia muito bem preparada, era uma mulher muito culta, era uma mulher educada, ao nível teve a educação ao nível dos seus irmãos, muito semelhante, e estava preparada para reinar. É curioso que ela não queria ter aquele poder todo, é isso que é bonito. Ela tem aquele poder todo, ela exerce-o, ela cumpre os ditames do seu marido, mas ela começa a certa altura, nós notamos isso nas cartas, a fazer política própria. E essa política própria é a defesa dos reinos ibéricos, a defesa da costa espanhola, dos ataques dos piratas, dos corsários islâmicos, porque o Mediterrâneo tinha deixado já, desde o islamismo, tinha deixado de ser um mar é nosso, era um mar muito perigoso. E as populações eram muito atacadas e não havia dinheiro para prover à sua defesa. E ela zanga-se com o Carlos, literariamente, em cartas, chama-lhe a atenção. E há uma altura em que lhe faz até alusão aos altos desígnios de Vossa Majestade, em contraponto com que os nossos reinos estão a sofrer tanto. De facto, havia muito dinheiro, houve muito, muito dinheiro, mas esse dinheiro foi todo para as viagens do Carlos V, para as guerras do Carlos V e ao serviço do Império. Mas foi uma boa rainha, deixou a memória de ter sido uma boa rainha e uma mãe muito carinhosa. Há descrições dela a entrar com o Filipe I, com o seu filho nos braços, a entrar, por exemplo, nas cidades porque a corte era itinerante, ainda estamos no tardo medieval, e é uma figura que deixa uma
uma marca muito indelével. Aliás, a dinastia de Avis, todas estas mulheres, e curiosamente também este ano comemora-se o 5º centenário do nascimento da última filha do Dom Manuel, curiosamente sobrinha de Carlos V, e é patrona da matriz portuguesa e ideal do Prémio Fémina, que é uma senhora de uma superiormente culta, mas também, não ficando só pelas senhoras, também grandes homens fizeram grandes papéis e desempenharam grandes papéis e levaram por esse mundo fora. E mesmo durante a expansão e na gênese da expansão, Isabel, houve um príncipe então que se destacou pela Europa. Foi uma coisa absolutamente fantástica e que até há pouco tempo lançou um livro sobre a biografia sobre Dom Pedro, o primeiro Duque de Coimbra, não é isto? Infante Dom Pedro é romance histórico, portanto baseado numa pesquisa histórica aturada e por vários países, e aqui também, mas em que Dom Pedro é personagem, portanto aí faz a diferença da biografia. Sim, o Infante Dom Pedro é uma personagem extraordinária, eu acho que um dos momentos mais brilhantes da história de Portugal, infelizmente pouco conhecido hoje em dia. Na altura, ele naturalmente foi afastado por interesses políticos à época, mas já não se justificava de hoje em dia que não se falasse neste homem. Sim, o Infante Dom Pedro, conhecido das 7 partidas, sabe-se hoje que ele não fez a viagem, se dizia algo, mesmo Oliveira Martins diz que ele foi até Jerusalém, isso não é verdade, sabe-se hoje que não é verdade, isso era um conceito romântico da viagem iniciática que ia até à Palestina, mas esteve durante 3 anos nas cortes mais fulgurantes da Europa e depois ao serviço do imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o rei Sigismundo, o que o levou até às fronteiras da cristandade com os otomanos. Dom Pedro deixa uma marca fortíssima, a Inglaterra, em primeiro lugar, onde ele começou, eu acho que pela sua mãe e pela sua educação, eu penso que a Inglaterra é a chave de tudo o que ele vai ser durante o período da regência em Portugal, é um período ainda bastante prolongado, quase 10 anos, e também para as suas decisões no final da vida, uma decisão há 600 anos, que os historiadores se debatem em torno desta decisão final de Dom Pedro, relativamente à Batalha de Alfarrobeira. Eu acho que a Inglaterra está muita dessa resposta, e na Ordem da Jarreteira, no ideal de cavalaria e muitas outras coisas. O primado da lei, de certa forma, já mesmo no século XV, é Dom Pedro que dá a Portugal os primeiros códigos. Qualquer pessoa que andou em direito conhece as ordenações afonsinas, foi a primeira compilação de leis do reino, desde Dom Afonso Henriques, e é feita por Dom Pedro, e chama-se Afonsino porque ele era regente de Dom Afonso V, que era ainda uma criança, já adolescente nesta altura das ordenações, e portanto ele deixou marca no Papa, ele foi recebido pelo Papa também, que concede várias benesses ao rei de Portugal, uma das quais a unção no momento de subida ao trono, que os portugueses nunca tinham tido essa que simbolizava o poder divino do rei, como era entendido na Idade Média, portanto foi um passo muito importante. Ele esteve em Veneza, ele esteve por todo o centro da Europa até às fronteiras da cristandade, ele foi aliciado por toda esta gente, esteve com Filipe de Borgonha também, exatamente, na corte de Filipe de Borgonha, foi aliciado por muitas destas pessoas, nomeadamente por Sigismundo, que o faz senhor da marca de Treviso, tentando mantê-lo ali, mas ele acaba por voltar a Portugal. E o que é engraçado é que muitos anos depois, quando ele morre, a forma como ele morre, não é, na Batalha de Alfarrobeira, a reação por toda a Europa, o repúdio deste tratamento que foi dado ao infante Dom Pedro é generalizado. O próprio Papa escreve ao rei de Portugal, Dom Afonso V, protestando contra o tratamento dado a este homem honrado, este grande cristão. E depois temos aí o papel da sua irmã, duquesa de Borgonha, Isabel, de quem ele era muitíssimo próximo, uma mulher extraordinária, na senda da Imperatriz Isabel, outra Isabel também, que leva Portugal ao mundo e traz também o mundo a Portugal, não é? Porque ela também participa neste povoamento da Madeira, dos Açores também, e esta mulher vai ter um papel incrível, e aqui eu penso que a Manuela Gonzaga se calhar estará de acordo, as mulheres têm há uma coragem de que são capazes, muitas vezes mesmo não tendo o poder direto, mas Isabel de Borgonha quase tinha, em muitas questões ela tomava conta de assuntos da corte relativamente a assuntos ibéricos e não só, mesmo do próprio governação
dos territórios do seu marido, mas faz a defesa do irmão, uma defesa incansável durante anos, enviando uma embaixada, pedindo que o seu corpo fosse trasladado para a Borgonha, porque nem uma sepultura cristã tinha sido dada ao Infante Dom Pedro. Portanto, a marca passou para além da morte e é uma pessoa respeitadíssima ainda hoje, e espero com este livro que saia na quarta. Ele só sai na quarta. Este livro sobre o Infante Dom Pedro, que possa trazer de novo um testemunho desse homem que ficou tão esquecido na história de Portugal. É conhecido de académicos, mas pouco mais atualmente. Sr. Embaixador, isto não vamos falar das pessoas esquecidas, porque não só em Portugal, mas também em muitos países, houve sempre os injustiçados pelos poderes instituídos. Vamos falar daqueles que são pelo menos conhecidos, ou mesmo aqueles que nós saibamos e conheçamos o seu papel, a sua intervenção, não só no passado, mas também no presente. E seguramente o Sr. Embaixador deve ter conhecido pelos lugares onde já esteve, também já foi chefe de missão na Índia, outro país com uma ligação tão extraordinária a Portugal, verdadeiramente, e seguramente já passaram pelas mãos pessoas portugueses, ou lusodescendentes, ou mesmo portugueses não da metrópole, como se usava chamar reinões, mas isso naquela altura, não é? Mas cidadãos indianos, mas que se consideram ainda também portugueses, que ainda falam alguma reminiscência da língua portuguesa, que deve ser uma coisa muito, infelizmente, deve ser uma coisa muito incipiente, mas que está presente, verdadeiramente. Foram 500 anos. Que experiências nos pode relatar relativamente a este seu conhecimento, a este seu convívio com alguns desses portugueses ou portuguesas? Ou outros nacionais, relativamente, vamos lhe chamar lusófilos. Digamos que isso seria um tema extremamente vasto, porque isso é um bocadinho o resumo da minha vida, não é? Na vertente consular, enfim, a parte dos diplomatas tem várias valências, uma delas é a diplomática, relacionamento com as autoridades, outra é também relacionada com os nossos nacionais na parte consular. E aí eu tenho recordações que se atropelam umas às outras, que são muitas, de facto, mas eu recordo-me, a nível, por exemplo, dessas experiências mais remotas, de portugueses, de pessoas que se julgam como tal, ou que se consideram como tal, mas que realmente já passaram tantas gerações e que depois, no fundo, são, porque há uma quantidade de coisas que mantêm ainda. Eu lembro-me que uma vez eu estava na Índia e numa visita consular ao Sri Lanka, que depende da Índia, estava no leste do país, numa localidade à beira-mar chamada Batticaloa. E em Batticaloa encontrei, portanto, havia por lá umas lojas no mercado e as lojas tinham pedidos portugueses, a Silva, enfim. Devo dizer que 1/3 da lista telefónica no Sri Lanka são nomes portugueses. E digo bem 1/3, estou a ser conservadora. E são, pronto, é português, é Silvas, é Pereiras, é Figueiras, é Costas, é por aí, não é? E, portanto, eu procurei conhecer aquela pessoa cujo nome era portuguesa. E tem fotografias disso, aliás, estão publicadas numa página pessoal de Facebook. E recordo-me que, portanto, a pessoa lá me disse que era de origem portuguesa, os traços não eram propriamente evidentes, mas, portanto, essa gente vem daquela pessoa que, depois do ciclo goês de 150 anos de construção das catedrais, foram para o nosso ciclo do Ceilão, durou 150 anos também, e fomos seguidos depois pelos holandeses com outro ciclo de 150 anos. E então, nesse ciclo pós-catedrais de Goa, foram para lá, entretanto, portanto, integraram-se localmente, depois, mais tarde, com a chegada dos holandeses, passaram a ter o nome genérico de burgers, chamam-se burgers, não confundir com hambúrgueres, mas são burgers porque qualquer coisa que tem que ver com, sei lá, urbano, munícipes, uma coisa qualquer, e que tem que ver com, era uma categoria mais sociológica, neste caso, mais até do tempo dos holandeses do que nós. E recordo-me que, nessa interação com eles, fui à casa de um deles. E então, recordo-me que em casa a primeira coisa, portanto, fui recebido e era para jantar, a conversa em que nos entendíamos era em inglês, mas depois eles pediram para cantar umas canções. E aí é de arrepiar, não é? Porque são canções num português que seria o mais parecido com o português
digamos, que se falava em Goa e que se falava nos barcos, sei lá, no século XVI, por aí, na altura das catedrais e igrejas de Goa, em que 2 ou 3 palavras não se apanham, depois apanha-se uma, depois não, e algumas delas extremamente claras. Lembro-me que o refrão repetia a palavra casinha, casinha, minha casinha, e entende-se perfeitamente. Isso aí a pessoa fica completamente gelada, porque é uma descida, digamos, a um outro tempo, por um túnel em que eu nunca tinha estado, e de facto é uma coisa extraordinária. Depois, lembro-me que sentámos à mesa e a senhora, e a propósito das mulheres, e o meu tributo total e absoluto às mulheres, e neste dia da nossa identidade, que lhe seja prestado e que lhes é amplamente devido, recordo-me que esta senhora, que era nitidamente a guardiã das tradições ancestrais portuguesas naquela casa, não é? Visto que era ela que cozinhava e que as coisas, pronto, tinham aquelas coisas de Goa, não é? Que, enfim, coisas que algumas delas nós julgamos que são portuguesas e que são portuguesas, mas via Goa, não é? Cuja matriz de origem é de Goa, não é? E recordo-me que uma das perguntas que me foi feita quando me sentei à mesa é se eu queria, portanto, vamos a falar em inglês, se eu queria bread ou se eu queria pão. E eu digo, olha, bread sei o que é. Eu bread sei o que é, agora há uma que eu não sei de todo o que é, essa do pão, o que é pão? E então aparece-me um cestinho com os papos secos, desses papos secos que têm as 2 pontinhas, uma de cada lado, está a ver, aqueles à antiga, não é? Que têm aquelas pontinhas de lado, e então isso era o pão. Eu, enfim, lá me fiz de novas e perguntei, mas que é isso? Coisa estranha, coisa gira, mas isso é o quê e tal? E então ele lá me dizia, olha, este aqui é o pão nosso e tal, que era o tal bread, era nan, e era pão tipo bolacha indiana, não é? E o resto, ele lá dizia, este é o pão português e, portanto, é o pão da nossa, digamos, da nossa minoria. Ao fim e ao cabo, o outro era o pão genérico do país, aquele era o pão da minoria dele. E estavam depois a querer-me explicar o que é que era, o que é que não era. Eu digo, se bem que não vale a pena tanto detalhe, eu acho que já vi vagamente esse pão e posso dizer que é pão português e tal. E recordo-me que, portanto, foi conversas, tradições culinárias, canções, enfim, tudo isso. Aqui no Congo verifica-se muita situação dessas também, por exemplo, no Baixo Congo, mas isso são coisas mais recentes, em que as pessoas têm, de facto, muitas palavras portuguesas. Os meus funcionários, por exemplo, aqui em casa, quando se trata de falar em bacalhau, camisa, mesa e tudo isso, as palavras são todas portuguesas, no entanto, eles estão a falar o Bakongo, enfim, tenho 2 que são do Bakongo e outros que estão a falar, portanto, aqui a língua de Kinshasa, e de facto as palavras, digamos, que estão na origem são portuguesas. Posso também, a propósito de temas da Portugalidade, dos valores, de tudo isso. Eu, quando cheguei à embaixada, e está aqui bem perto do local a que lhe estou a falar, tropecei aqui numa mala de zinco que tem lá escrito em cima pertences, o que é? Pois, pertences da paróquia, pois. E eu perguntei o que é isto e tal, porque é que está muito bem guardado e tal. E então os portugueses que escolhem a embaixada, enfim, no final de alguns ciclos de convulsão aqui no Congo, como, digamos, um porto seguro, alguns deles para deixarem coisas, enfim, supostamente valiosas, e fazem isso nos períodos de crise, ficam aqui no nosso cofre e depois saem. Estou a pensar, sei lá, escrituras de imóveis, em coisas desse género, às vezes joias de família, ficam aqui transitoriamente e tal. Tudo isso desapareceu daqui, nada está cá, tudo foi levantado, consideram que está tudo em segurança, ou pelo menos nada lhe inspira cuidado. Mas há uma coisa que inspira um cuidado à comunidade. E eu, na altura, surpreendeu-me, confesso até que me comoveu, e essas coisas são as alfaias todas que têm a ver com a imagem da Nossa Senhora de Fátima e do Santo António. E, portanto, estamos em Kinshasa, não estamos propriamente em Portugal, nem num país de língua portuguesa, e aquilo que os portugueses confiam à embaixada como o seu tesouro, digamos, aquilo que não se pode perder, não é? É efetivamente uma mala com pertences que está aqui ao lado, não é? E que está confiada aqui à nossa segurança e que eles vêm a recolher por alturas aí das festas religiosas, do 13 de maio, há pouco tempo, não é? E é o pendão e as alfaias e tal, e depois trazem de volta. Isto diz muito sobre muita coisa, para mim não é um facto religioso sequer, portanto, ao fim e ao cabo são, digamos, uma série de alfaias simbólicas, não é, que traduzem parte da sua identidade, da sua espiritualidade, do seu apego ao país, enfim, de uma quantidade de coisas. E que nós temos um respeito absolutamente sagrado por essas coisas aqui na Embaixada. E portanto, isto para lhe dizer que são testemunhos, enfim, do dia-a-dia, não é?
Diz-me também que também se celebra o Santo António em Kinshasa. Também nos meses dos Santos Populares, sim, claro. Agora um pouco menos, não é? Com os Covid. Sim, mas quando havia escola portuguesa eram 3 dias de santos, não é? São João, Santo António e São Pedro, para não fazerem desfeitar nenhum. Portanto, havia um colégio português que há 20 anos tinha 500, 600 alunos portugueses, e isso infelizmente não é mais verdade. É uma comunidade que está, digamos, a ficar um bocadinho mais modesta, não é? Em números. Não é? Todos estes testemunhos, de facto, só demonstram que este Dia de Portugal é, de facto, não devia ser um dia nacional, devia ser um dia global, mas pronto. Devíamos alargar a sua presença, a sua pegada. Mas vamos também falar de algumas personalidades que por não se altera a história, ou não se é importante ou relevante na história só por alterar a história ou por estar à frente de grandes destinos. A Manuela, por exemplo, fez também uma biografia de uma senhora do princípio do século XX, que já em século XX, em plena Europa, em que uma senhora passa por circunstâncias absolutas. Estamos a falar de uma altura em que as mulheres, havia um movimento sufragista, etc. Aqui já era um pouco posterior a isso. Manuela, fala-me da senhora que, por amor, a queriam internar como louca. E internaram mesmo. A história dela é muito singular, porque estamos a falar de vários interditos que ela ultrapassa. A senhora tem 48 anos e é da melhor sociedade lisboeta da época, é herdeira, o pai dela fundou o Diário de Notícias, portanto é dona do Diário de Notícias, o marido é administrador desse jornal, e dão-se com a melhor sociedade da época. Já não há monarquia, porque isto passa-se em 1918, mas um molde, um modelo está ali, e a elite frequenta o Palácio de São Vicente, onde eles vivem. E a senhora apaixonou-se por um motorista, e o motorista tinha 26 anos, e eu acho que mesmo hoje seria uma coisa um pouco chocante. E decide fugir com ele, porque não conseguia manter uma vida dupla. O amor entre eles era muito forte, até porque ela salvou depois, ele esteve à morte com a gripe chamada espanhola, uma pandemia como esta agora que nós estamos a passar. E quando foi encontrada, foi internada mesmo num hospício. E depois a luta dela é uma luta muito desigual, porque fica privada dos seus bens e vai mesmo acabar por ser declarada inimputável, incapaz de gerir a sua pessoa e os seus bens, portanto fica sem acesso à sua fortuna, e teve que desaparecer outra vez. Internada no hospício, ela foge. Pronto, a história é muito rocambolesca, mas está há 20 e tal anos com aquele rótulo em cima de ter que estar, na clandestinidade, porque não podia, porque poderia ser encontrada novamente e levada para um hospício no estrangeiro, que era o desejo da família. A luta dela, como passou para os jornais e como foi, ela defendeu-se publicamente pela escrita, pela palavra escrita, que é uma ferramenta poderosíssima, sobretudo quando é assim tão bem utilizada como ela a utilizou. Teve um ótimo advogado, sem dúvida, e teve um ótimo amante na altura, que depois foi o companheiro da vida dela, porque ele, estando preso, ele pediu o advogado para ele e para ela, cada um deles preso em seu, ele na cadeia da relação, ela do Porto, ela no Conde Ferreira, e ele custeou as despesas de advogado para ela ter acesso à liberdade, que teve acesso à liberdade fugindo. Pronto. Agora, a defesa dela, quer o livro das memórias que ela faz no Conde Ferreira, e que depois é editado, e quer as cartas que ela escreve na capital durante cerca de um ano, têm um efeito na opinião pública incrível. Em princípio, ela teria tudo para ser ostracizada e condenada, e à luz das mentalidades da época, o que ela tinha feito era reprovável e censurável. Mas começa a achar-se muito terrível interditar e meter em hospitais de loucos pessoas que estão na sua plena saúde. Também se fez isso com alguns homens. E normalmente tinha sempre um motivo. Eram pessoas ricas e a família ficava com os dinheiros. Pronto.
Agora, ela conseguiu defender-se com muita elegância, foi muito apoiada e foi muito respeitada, acabou por ser muito respeitada e o filho, muitos anos mais tarde, o filho tinha 26 anos quando ela sai de casa e volta a vê-la 20 anos depois, mas só depois do marido morrer. O marido tinha um peso muito grande na sociedade. Agora, pessoas que tinham frequentado o palácio, como por exemplo o Dr. Egas Muniz, o Dr. Júlio de Matos, o Sobral Cid, assinaram as declarações médicas declarando-a como inimputável, como louca, como pobre senhora, e ela consegue provar, pelo menos junto da opinião pública, que há ali uma guerra de poderes muito grandes. Ela foi um avatar desta libertação. Sim, de facto. Destas libertações que hoje em dia se falam, embora ela não tivesse nada a ver com isso. Sim, e muitas mais senhoras houve que, inclusivamente, uma até conseguiu contornar a lei do voto, para ela poder ser a primeira mulher, etc. E até aos anos 70, as mulheres não podiam ausentar-se tão pouco do país sem autorização do marido pelo pai. Bem, enfim, mas não é isso hoje que nos traz aqui. Como já estamos mesmo no fim, na reta final desta nossa conversa, eu vou pedir a cada um dos meus queridos convidados um pequenino pensamento ou reflexão sobre verdadeiramente como encaram, como é, se está a ser bem dignificado, se é bem cumprido, se é bem... Não é pela parte da cerimónia ou da comemoração, se ele é bem interiorizado por nós, portugueses, este Dia de Portugal, ou como é que cada um gostaria que fosse verdadeiramente o Dia de Portugal. Comece por si, Sr. Embaixador. Eu sou um otimista e creio que, pronto, a história e as mentalidades evoluem por ciclos. Neste momento nós temos um ciclo, digamos, que não valoriza propriamente as identidades nacionais, portanto valoriza outro tipo de objetivos, de ideais, de utopias, utopia global, uma quantidade de coisas, em que os espaços nacionais se relacionam com ela através de outros mecanismos de aproximação que não são propriamente os identitários, que são mais a cooperação, a solidariedade, esse tipo de coisa. Isto dito, eu acho que é uma coisa que no final do dia está dentro de nós, não há nada a fazer, nós temos um apego à terra, nós temos um sentimento qualquer que nos liga, digamos, de uma forma muito umbilical, muito instintiva, muito animal, digamos, àquilo que são as nossas raízes, o nosso chão, e o nosso contexto, ao fim e ao cabo, de origem. Pode ser mais ou menos assumido de uma forma mais emocional, menos emocional, mais identitário, menos identitário, mas eu acredito que mesmo num espaço, digamos, globalizado, essa identidade existirá sempre. E em relação a várias identidades possíveis que existem no mundo, a portuguesa, quanto a mim, é das mais fortes. Porque a nossa história é de loucos, não é? A nossa história tem uma mistura de condimentos em que há uma dose de alguma loucura, digamos. As nossas aventuras marítimas, enfim, com tudo o que tinham de previsão científica e tudo isso, mas tem uma dimensão completamente... digamos, há ali um fundo de uma ousadia tal que está à beira da loucura e, em muitos casos, uma loucura quase romântica e depois, noutros, as coisas correm menos bem. Enfim, é uma história suficientemente interessante para nos apaixonar. Portanto, o que eu tenho a dizer é que, basicamente, os portugueses, independentemente dos ciclos históricos, regressarão sempre à sua matriz de origem, que é aquela terra única no mundo em que não somos estrangeiros. Já é qualquer coisa, não é? Em todas as outras o somos, não é? E portanto, acredito perfeitamente que este 10 de junho e todos os outros, cada um à sua maneira, será vivido de forma muito intensa. Era basicamente isto. Que é para si, ou como deveria para si, ou como encara o 10 de junho? Eu sou de uma geração em que o 10 de junho ainda era muito vivido e muito falado. Penso que de hoje em dia se perdeu as comemorações em Portugal, e aí eu estou de acordo. Há bocado o Sr. Embaixador falava deste apego
que as comunidades têm até mais do que os portugueses. Eu acho que o 10 de junho é exatamente um caso desses. Portugal realmente deixou uma marca muito forte nas comunidades onde esteve, e eu já tive esta conversa com o João. Não é falar de bons ou maus colonizadores, até porque isso não interessa, mas não há dúvida, e falava de vários exemplos, e eu também constatei, da Índia até Timor, a presença dos portugueses, o carinho que há pelos portugueses, a aceitação que há portugueses, não tem nada a ver com espanhóis, ingleses, holandeses, enfim, estou aqui a nomear, talvez não devesse, mas é completamente diferente. Não sei se vem da nossa miscigenação, não sei se vem da nossa capacidade de adaptação, talvez também um país mais pobre, portanto temos mais facilidade em nos misturar com os outros. Portanto, para mim o 10 de junho, o futuro do 10 de junho, também já tivemos esta conversa, será sempre pela cultura e pela língua. Eu acho que é a cola futura, e acho que é muito por aí que se deve ir, não só no âmbito da CPLP, mas da união de todas essas comunidades pelo mundo fora. Acho que, como a culinária, mas religião, língua e cultura são as grandes marcas e o que nos une sempre. Manuela, como digna representante da agremiação, por assim dizer, das agraciadas com o Prémio Fémina, cujo ideal foi uma grande senhora, ignorada pela história, ou pelo menos ofuscada pela história, pelos historiadores, para que não fizesse frente a uma outra sua conterrânea e coeva, que era a Dona Leonor de Apis. O que para si deveria ser, ou o que é para si, ou o que poderia ser mais, 10 de junho? Eu subscrevo quase na íntegra, enfim, com a minha experiência pessoal, e depois a condimentar de outra forma, os depoimentos, quer do Sr. Embaixador, quer da Isabel, porque, de facto, é através da cultura e é através da língua que nós estamos unidos. Nós temos uma matriz muito forte, como foi aqui dito, temos uma identidade muito forte, mas temos uma grande capacidade, ao mesmo tempo, também de nos misturarmos, de nós entrarmos em contacto, de nós aproximarmos do outro. Temos muito isso. Eu senti muito isso, vivi em África há uns anos, vivi em Moçambique, vivi em Angola. Senti muito isso quando lá estava. Aliás, quando lá estava, a África era Portugal, depois não é, e com toda a justiça e todo o direito, mas continua, os laços do afeto não se perderam, e eu tenho amigos novos, através dos livros que publico, através de ações que faço, e das mais variadas idades, mas que têm... Há um livro que eu escrevi que se chama Moçambique para a mãe se lembrar como foi, que é uma biografia dedicada à minha mãe, dos tempos de como fomos e porque fomos e como vivemos, e há um jovem poeta que eu gosto muito, moçambicano, que me escreveu e disse: este livro para mim foi o fogo sobre as cinzas, nós não sabíamos nada de como era antes e foi muito importante. É o Jaime Munguani, vai ser muito conhecido, porque já é em poucos anos. Depois, nós temos uma classe política muito tecnocrata, em que a cultura foi muito subalternizada e as ciências sociais e humanas foram praticamente postas no canto. Hoje em dia privilegia-se e percebe-se porque é que se privilegia outro tipo de formação, porque a política vive em função de gestões, vive em função de direito, até se costuma dizer que de manhã os deputados estão na Assembleia a ver o que é que se passa e à tarde estão nos gabinetes dos advogados a fazerem as leis à medida, uma legislação alta cultura para que isto... Ora, esta gente não tem propriamente noção do que é a cultura e do cimento e da força e da seiva e do poder que a cultura tem. A cultura é a alma de um povo e isso irmana-nos, aproxima-nos e as particularidades tornam-nos mais universais. E eu não sei como é que vai ser o 10 de junho, acho que todas as cerimónias feitas são muitas vezes excessivamente cerimoniais, e quando este dia do 10 de junho devia ser um dia de festa, um dia de alegria, um dia de trazer cá músicos. Eu estava há pouco a ouvir falar dos tambores do Congo, deviam vir para o 10 de junho, tudo isso deveria ser diferente. E, de facto, quando eu estive fora, e já passei algumas datas dessas fora, é muito mais comovente, é muito mais forte, é muito mais bonito.
é muito mais intenso, porque talvez se sinta essa tal sensação de pertença, de identidade que nos torna de facto quem somos, não é? As nossas raízes. Gosto da ideia, Manuela, de trazer, se bem que também as últimas presidências que têm levado a Portugalidade e Portugal fora às comunidades, também foi muito importante. Temos que pensar assim. Mas, neste momento, e pela conjuntura, não só política, mas também social, que nós estamos a passar, acho que se calhar era muito proveitoso trazermos os tambores do Congo, trazermos de Malaca os cantores que ainda falam aquele português extraordinário e que Luísa Timóteo, o presidente da Associação Coração em Malaca, tanto defende, ela rema contra todos os ventos, todas as marés que aparecem por frente, e que ainda há quem cante naquele português, como o Sr. Embaixador também ouviu. Eu um dia que organizava aqui umas noites de fado no Jardim de Marquês de Marialva, descobri que havia um Jardim de Marquês de Marialva, que é aquele onde está o Campo Pequeno, e de repente aparece-nos no jantar, era com a Maria João Quadros e com o António Pinto, e aparece-nos num jantar um senhor goês e que nos pede para cantar. Olhamos uns para os outros, sim, mas cantar fado. Sim, cantar fado, porque eu em Goa tenho uma casa de fados e lá canta-se, come-se, canta-se fado. Cantou maravilhosamente. E cantou os fados mais complicados da Amália, e estamos a falar complicados, aqueles que puxam pela voz. Sei que toda a gente, geralmente se diz silêncio que se vai cantar o fado, ali não foi necessário fazer isso. E o 10 de junho é isto mesmo, é esta comunhão em que os portugueses se excedem, se transcendem, verdadeiramente estão no mundo, e porque nós somos não só o produto do que estamos para trás e que nos orgulhamos. Graças a Deus nunca me apercebi de algum português que se queixasse da ocupação romana ou da ocupação árabe ou dos visigodos ou dos alanos ou dos suevos, porque nós somos o que eles também nos fizeram a nós, e assim mesmo também como fizemos aos outros, e que também recebemos deles conforme também demos. Não foi pacífica todas não foram pacíficas essas ocupações no território nacional, e não é por isso que nós não deixamos de aceitar esse nosso passado, que, ao fim e ao cabo, faz parte de nós, da nossa identidade. Mas é essa a nossa diferença. E por aquilo que eu aqui também ouvi, e por aquilo também que me apercebi das palavras do Sr. Embaixador, que eu percebi, Sr. Embaixador, não estou a dizer que o Sr. Embaixador estava a falar subliminarmente. Há uma percepção de Portugal e dos portugueses em África, e há outra percepção dos portugueses e de Portugal, dos africanos em Portugal. Eu também já senti isto. Há duas percepções, verdadeiramente. E tanto que tivemos agora uma prova disto, absolutamente ímpar. O Presidente da República Portuguesa esteve em Guiné-Bissau e aquilo não existiu nunca. Verdadeiramente. Nunca me apercebi. Afinal, que cá tentam passar uma ideia que nós fomos os últimos dos seres, que eu já esqueci, meu Deus, mas fomos assim tão maus, obliterem os portugueses da história do mundo. Agora, mas afinal, depois temos estas manifestações, e é o que nos redime com tudo, e mesmo com esta senha, é verdadeiramente essa pegada que deixámos, mas não deixámos só nossa, foi também com o peso dos nossos parceiros dessa viagem, das Américas à Ásia, à África, inclusivamente também o jesuíta foi um dos jesuítas portugueses, foi um dos primeiros europeus a passar pelo Tibete, por exemplo. Tudo isto, extraordinário. Num livro internacional, que se calhar um livro estrangeiro do inglês, que devem conhecer, que é Portugal, o primeiro império global, não sei se a primeira nação global. Não é uma coisa assim. Em que menciona que dos Inuits, estamos a falar dos Inuits, os esquimós, em que havia uma família chamada Silva. Bem, eu achei que... Não, desculpa. O Inuit chamar-se, não imagina, Togluk da Silva. Acho lindo, maravilhoso. Portanto, nós já dizemos na brincadeira, quando os americanos chegarem a Marte, estará lá o Marciano da Silva, de certeza. Foi um prazer indizível passar convosco este 10 de junho, e que vamos ter mais oportunidades para falar. Vamos nos encontrar mal, não só a pandemia nos permita, também o Sr. Embaixador se encontra em Lisboa para nós nos reunirmos, falarmos sobre o que é isto,
Portugal e, antes de mais, também divertirmos, porque nós portugueses sabemos nos divertir, temos aquele passatempo nacional, que é saber se temos algumas ligações ou de amigos ou de família, não é? Essa é outra coisa que nos caracteriza, não é? Foi mais um programa Cultura do canal Matriz Portuguesa, nesta celebração especial do 10 de junho, onde celebramos o Dia de Portugal, de Camões, das comunidades, das mulheres portuguesas, enfim, daquilo que nós somos. Obrigado e até sempre.